Na corte inglesa do século XIV, poucos sabiam manipular o poder como a Despenser, o jovem. Carismático, ambicioso e estrategista, ele se aproximou do rei Eduardo II com uma mistura calculada de devoção e encanto pessoal. Aos olhos de muitos, não era apenas um conselheiro, era o homem por trás do trono. E, para outros, algo ainda mais íntimo, o amante secreto do rei. Essa relação escandalosa, sussurrada pelos corredores do palácio, provocava a ira da nobreza inglesa. Os barões viam em Hugh não apenas um usurpador de favores, mas uma ameaça direta à ordem tradicional do reino. Enquanto Eduardo confiava a ele terras, cargos e riquezas, os lords perdiam influência, propriedades, poder. Há pouco tempo, Despenser acumulou uma fortuna incomparável, expandindo seus domínios por todo o sul da Inglaterra, muitas vezes à custa de confiscar as terras de inimigos políticos. Entre 1318 e 1321, sua ascensão parecia imparável. Era temido, odiado, mas também invejado. Sua presença ao lado do rei era constante. Relatos escrevem como o monarca se recusava a passar um único dia sem sua companhia. Mas nenhum poder absoluto é eterno. E no caso de Despenser, a queda seria tão espetacular quanto sua ascensão. Em 1326, Isabel da França, rainha consorte de Eduardo II, cansada da humilhação pública de seu casamento com um rei ausente e dominado por seus favoritos, decidiu agir. Junto com seu aliado e amante, Roger Mortimer, organizou uma invasão à Inglaterra, iniciando uma rebelião que mudaria o curso da monarquia. O povo, já exausto das políticas impopulares de Eduardo e da arrogância de Despenser, se voltou rapidamente contra a coroa. Cidades se rendiam sem luta. Castelos trocavam de lealdade. A resistência real se desfez em semanas. Em outubro de 1326, Eduardo II e Hugh fugiram juntos, desesperados, mas foram capturados pouco tempo depois, perto da fronteira com o país de Gales. O rei foi separado e encarcerado em condições degradantes. Hugh, considerado símbolo máximo da corrupção e da decadência real, foi levado à cidade de Hereford para ser julgado e executado publicamente. O verdito foi imediato. Não havia defesa possível. No dia 24 de novembro de 1326, o povo se reuniu para assistir não a uma simples execução, mas a um espetáculo de vingança. A sentença era cruel e meticulosamente simbólica. Hugh seria enforcado, mas cortado ainda vivo, eviscerado publicamente, castrado e finalmente decapitado. Seus restos seriam espalhados por várias partes do reino. Antes do início da tortura, foi forçado a ouvir a leitura de todos os seus crimes: ganância, traição, sodomia, abuso de poder. Os registros indicam que estava fraco, magro, sujo. Havia-se recusado a comer nos dias anteriores, esperando acelerar sua própria morte. Mas a morte que veio não foi rápida, nem misericordiosa. Enforcado apenas o suficiente para perder os sentidos, foi em seguida retirado e aberto diante da multidão. Suas entranhas queimadas, seus órgãos arrancados, sua masculinidade cortada, tudo sob os olhares de homens, mulheres e até crianças, que aplaudiam o fim daquele que por tanto tempo reinou do lado do rei. Diz que Isabel e Mortimer assistiram à execução de uma sacada próxima, sem qualquer traço de piedade, e que o nome de Hugh Despenser nunca mais foi pronunciado nos salões reais por muitos anos, como se sua existência fosse um erro a ser apagado. Mas a história não o esqueceu. O que torna sua trajetória tão impactante não é apenas a brutalidade do seu fim, mas o retrato nu e cru de um tempo em que o desejo, o poder e a política formavam uma mistura explosiva. Hugh Despenser ousou amar, ou manipular, um rei, e pagou o preço por isso. O debate histórico ainda permanece. Foi ele realmente um tirano ganancioso, um abusador do poder real? Ou foi um homem ambicioso? Sim, mas também vítima de uma sociedade que não perdoava a intimidade entre dois homens em posições de poder? Talvez tenha sido ambas as coisas. Mas o que é certo é que sua queda foi um aviso brutal aos que se aproximam demais do sol sem proteção. Hoje, as ruínas da Torre de Londres e os campos de Hereford silenciam o eco do grito que ele jamais pôde dar. E no frio dos arquivos reais, sua história sobrevive, entre sangue, política e desejo. Com o corpo mutilado de Hugh Despenser ainda fresco na memória do povo, o destino de Eduardo II parecia selado. Sem aliados, desacreditado, preso em seu próprio reino, o outrora rei da Inglaterra foi forçado a abdicar em janeiro de 1327. Seu filho de apenas 14 anos, Eduardo III, foi coroado em seu lugar, mas o trono era controlado, de fato, por sua mãe, Isabel, e por Roger Mortimer, que agora governavam como regentes. O novo regime começou com promessas de estabilidade, mas a sombra do passado e dos métodos usados para tomarem o poder
pairava sobre eles. O povo se perguntava, sabiam ser capazes de escutar Despenser com tamanha crueldade, o que teriam feito com o próprio rei. Essa dúvida cresceu quando, no final de 1327, surgiram rumores inquietantes. Eduardo II havia morrido na prisão, mas não de doença, não por tristeza. Havia sido assassinado. A versão mais famosa e aterradora sobre sua morte conta que ele foi contido à força por seus carcereiros e que um ferro em brasa foi introduzido por seu ânus, queimando os órgãos internos sem deixar marcas externas. Era uma forma de punir simbolicamente sua suposta homossexualidade e ao mesmo tempo garantir que nenhum vestígio do crime ficasse visível no corpo. Por mais que alguns historiadores duvidem da literalidade desse relato, o horror desse método tornou-se parte da lenda negra da monarquia inglesa e símbolo do fim trágico de um rei que amou demais, confiou errado e perdeu tudo. A morte de Eduardo II deixou marcas profundas. Sua esposa, Isabel, conhecida por sua beleza e astúcia, passou de heroína a vilã nos olhos do povo. Mortimer, agora o verdadeiro governante do país, demonstrava sinais claros de arrogância e autoritarismo, cometendo os mesmos abusos que havia jurado destruir. Mas a roda da fortuna giraria mais uma vez. Em 1330, com apenas 18 anos, o jovem Eduardo III deu um golpe de mestre. Tomou o poder de suas próprias mãos, mandou prender Roger Mortimer e o acusou de usurpar o trono, executar o pai e manter o reino sob terror. Mortimer foi enforcado como um traidor. Quanto a Isabel, a rainha-mãe foi poupada da morte, mas enviada ao exílio a um castelo afastado, onde viveria até sua morte, longe da corte que um dia governou com mãos de ferro. Com isso, a era de escândalos e favoritos terminou, mas o rastro deixado por a Despenser, Eduardo II, Isabel e Mortimer nunca desapareceu. Essa sequência de eventos expôs como a corte inglesa era, mais do que qualquer coisa, um campo de batalha entre amor, lealdade e poder. A Despenser não foi o primeiro favorito real, nem seria o último, mas foi o que pagou o preço mais alto. Sua queda e morte brutal criaram um precedente terrível. Na Inglaterra medieval, quem chegava perto demais do rei, no corpo ou na alma, podia ser levado ao topo ou despedaçado em praça pública. E mesmo hoje, quando se fala sobre poder absoluto, sexualidade reprimida e punições exemplares, o nome de a Despenser ainda causa desconforto. Não apenas pelo que ele fez, mas pelo que fizeram com ele. Sua história, de certa forma, é um espelho sombrio daquilo que a monarquia muitas vezes tentou esconder. As emoções humanas que movem tronos, mas que, quando reveladas, são destruídas em nome da ordem. A Despenser foi amado por um rei. Por isso mesmo, teve de ser apagado. Com a morte de a Despenser e a queda humilhante de Eduardo II, a monarquia inglesa parecia ter fechado um dos capítulos mais cruéis de sua história. Mas os ecos dessa violência não foram silenciados com a forca ou o exílio. Eles ficaram, nos corredores da realeza, nos sussurros das cortes, nos livros que viriam depois. O novo rei, Eduardo III, reinaria por 50 anos. Seu governo marcaria uma era de glórias militares, como a Guerra dos 100 Anos e a Batalha de Crécy. Mas também seria um reinado constantemente marcado pela sombra do pai, um rei fraco, manipulado, humilhado e supostamente assassinado por aqueles que deveriam protegê-lo. Por mais que Eduardo III se esforçasse para restaurar a honra da coroa, o trauma era evidente. Nunca mais permitiria que favoritos tivessem poder desmedido. Nunca mais permitiria que sua autoridade fosse questionada por amantes ou regentes. A lição deixada por Despenser e Mortimer foi brutal, mas eficaz. Contudo, no coração da nobreza inglesa, ficou uma ferida que jamais cicatrizou por completo. A certeza que a corte era um lugar onde alianças mudavam com o vento, onde a amizade podiam ser sentenças de morte, e onde o amor, especialmente o amor proibido, sempre seria uma fraqueza explorada pelos inimigos. Historiadores modernos olham para essa época e enxergam os primeiros sinais do que seria a crise de identidade da monarquia inglesa. Um sistema construído sob linhagem, poder divino e masculinidade implacável, mas que, nas sombras, era moldado por desejos humanos, por emoções escondidas, por relações que o mundo não estava pronto para aceitar. A história de Eduardo II e a Despenser é muitas vezes recontada como uma tragédia pessoal. Mas ela foi muito mais que isso. Foi um divisor de águas. Foi um lembrete cruel de que reis, por mais poderosos que sejam, ainda são homens. E que quando esses homens amam fora do que a sociedade permite, o castigo não é apenas a queda, é a destruição total. Nos séculos seguintes, esse padrão se repetiria. Favoritos seriam sempre vistos com desconfiança. As cortes seriam vigiadas não apenas por espias políticos, mas por moralistas.
e qualquer traço de intimidade masculina era rapidamente abafado, negado, escondido. A Inglaterra medieval nunca mais seria a mesma. Hoje, quase 700 anos depois, os nomes de Hugh Spencer e Edward II ainda surgem em discussões sobre a homofobia histórica, repressão sexual na nobreza e o uso da violência como ferramenta de moralização pública. E, paradoxalmente, eles também se tornaram símbolos. Símbolos trágicos, sim, mas símbolos de um amor que, mesmo rodeado por ambição, traição e sangue, ousou existir em um tempo que não o tolerava. No fim, o que resta da história de Hugh Spencer? Seus ossos perderam no tempo. Seus castelos ruíram. Seus feitos foram apagados pelas cinzas da vergonha. Mas sua lembrança, como a de tantos outros que ousaram viver fora das margens impostas, ainda arde, como um braseiro escondido sob séculos de silêncio. E enquanto contarmos essa história, enquanto resgatarmos esse nome, ele não estará completamente morto. Ele estará vivo, na memória, na história e no aviso que ela nos dá. Não há poder que proteja um amor escondido, mas também não há punição que consiga enterrá-lo para sempre. Após a execução brutal de Hugh Spencer e a abdicação forçada de Eduardo II, Isabel da França tornou-se, pela primeira vez, a mulher mais poderosa da Inglaterra. Ao lado de Roger Mortimer, governava em nome do filho adolescente, Eduardo III. Mas não se enganem, o poder não era do jovem rei. Era deles. Eles tomavam decisões, comandavam exércitos, controlavam a economia. Isabel agora era conhecida como a Loba da França, uma mulher que devorou o próprio marido para colocar as patas sobre a coroa. Nos salões da corte, sua figura era admirada e temida. Vestia-se com ouro, usava coroas temporárias e dava ordens como se fosse uma monarca por direito. Mortimer, por sua vez, agia como se fosse rei. Recebia títulos, riquezas e propriedades confiscadas. Em apenas 4 anos, acumulou mais poder do que qualquer outro homem da Inglaterra, exceto o próprio monarca. Mas esse reinado paralelo tinha um prazo de validade. Eduardo III, embora jovem, observava, aprendia e sentia, pouco a pouco, que era refém de um trono que deveria ser seu. Ele via o amante da mãe ocupar o lugar que fora do pai. Via decisões sendo tomadas em seu nome, mas sem sua permissão. Até que, em outubro de 1330, com apenas 18 anos, o jovem rei decidiu agir. Durante uma reunião no castelo de Nottingham, Eduardo deu o golpe final. Junto a um pequeno grupo de aliados leais, armou uma emboscada noturna, surpreendendo Mortimer em seus aposentos. Isabel estava presente, suplicando ao filho que não cometesse esse erro. Mas Eduardo não cedeu. Roger Mortimer foi preso naquela mesma noite, acusado de traição, abuso de poder, corrupção e até mesmo de ser cúmplice na morte do antigo rei. Seu julgamento foi simbólico, rápido, implacável. No dia 29 de novembro de 1330, Mortimer foi enforcado como um criminoso comum, sem direito a enterro digno, sem honras, sem perdão. O homem mais poderoso da Inglaterra morria como um ladrão, pendurado diante do povo. Quanto a Isabel, seu destino foi mais brando. Apesar da traição ao marido, da aliança com Mortimer e do golpe de Estado, Eduardo III não a condenou à morte. Talvez por compaixão, talvez por respeito à mãe, ou talvez porque entendia que Isabel era tão vítima do sistema quanto ele próprio. Foi enviada para o castelo de Rising, onde viveu os últimos 28 anos de sua vida uma espécie de exílio dourado. Lá, mantinha seus luxos, suas damas, seus hábitos, mas não podia interferir na política. Era, ao mesmo tempo, uma prisioneira e uma rainha sem reino. Morreu em 1358, aos 62 anos. Seu corpo foi enterrado com honras reais na abadia de Greyfriars, em Londres. Dizem que foi sepultada com o hábito da Ordem dos Franciscanos e segurando, junto ao peito, o coração embalsamado de Eduardo II, seu marido, o homem que ela havia ajudado a destruir. Esse gesto, por mais contraditório que pareça, ecoa até hoje como um dos maiores mistérios simbólicos da monarquia inglesa. Foi um ato de culpa, de amor, de arrependimento? Talvez tenha sido tudo isso. Ou talvez, como tantas outras mulheres na história, Isabel tenha apenas tentado sobreviver a um mundo de homens, usando as únicas armas que lhe restavam, a inteligência, o charme e a ambição. Mas o legado dela permanece dividido. Para alguns, foi uma heroína trágica, que libertou o país de um rei fraco e de seus favoritos abusivos. Para outros, foi uma traidora cruel, que destruiu o marido e corrompeu a juventude do filho. A verdade, como sempre, está no meio. Isabel foi humana.
E como todos os humanos que ousaram tocar o poder absoluto, pagou o preço da ousadia. A história de Isabel, Mortimer, Eduardo II e a Despenser não é apenas uma sucessão de eventos sangrentos e decisões políticas. É uma tragédia shakespeariana antes mesmo de Shakespeare nascer. É o retrato nu de uma corte onde o amor era arma, a paixão era pecado e o poder era sempre um risco mortal.